Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos fazer a leitura do verso 1, Efésios, capítulo 6, verso 1. Melhor, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mais uma vez, verso 4. Agora é uma ordem para pais. E vós, pais, não provoquei, não deixem seus filhos irritados, não irritem seus filhos. Pelo contrário, criem-nos, eduquem-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez? Senhor Jesus, eu louvo o Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Volta teus olhos para esse mundo perdido, Senhor. Volta teus olhos para nós. Tem misericórdia e compaixão de nós. Que dias difíceis, quantas lutas, quantas dificuldades. Ajuda teu povo, ajuda os pais, as mães, os filhos. Guarda as famílias do mal que as cerca, Senhor. Enche esse local da graça, do temor, que não haja distração, dispersão, desdém, mas santo temor e tremor diante daquele que é 3 vezes santo. Em nome de Jesus. Amém. A família é o grande alvo desse sistema anticristão. É o grande alvo dos inimigos de Deus, aqueles que odeiam a Deus, estão interessados na destruição da família. E hoje nós vamos tratar da criação de filhos. A ênfase hoje vai ser em um dos componentes da família, dos tantos que ela possui, os filhos, e na criação de filhos. Entretanto, você deve fazer uma pergunta: por que é importante falar sobre criação de filhos? Por que é importante falar sobre os deveres dos pais para com os filhos? Porque quando se fala de criação, de educação de filhos, está se falando da responsabilidade dos pais. Resposta: porque as crianças são os membros mais visados por esse ataque que a família sofre. Se a família é a instituição mais atacada, existe um membro dentro dela que é o mais atacado dos demais, são as crianças. Nenhum outro recebe tanto assédio, tanto ataque como os nossos filhos. E eu vou provar para você, lendo alguns fatos marcantes da nossa sociedade. Isso aqui é menos de 1%, é só a ponta do iceberg daquilo que está acontecendo contra os nossos filhos. O assédio que os nossos filhos, que as crianças têm recebido, e o ataque dessa sociedade maligna, anticristã, apóstata, imoral, tem promovido contra as crianças. Veja alguns fatos que demonstram o ataque. De tantos ataques que as nossas crianças sofrem, que vão do aborto, passando pela pedofilia, violência e até o envolvimento com as drogas, porque esse é o tipo de bombardeio que os jovens e crianças recebem, desde o ventre das mães, quando se aprova o aborto, quando se deixa abusar de uma criança e diz que isso não é crime, quando se tem violência e crianças são brutalmente espancadas até a morte, e até o envolvimento com drogas. Um dos ataques mais cruéis que as crianças têm recebido é a perversão da sua sexualidade. Uma das estratégias que Satanás e esse sistema maligno encontrou de atacar, combater, destruir as crianças, é perverter a sua sexualidade. As crianças estão sendo bombardeadas, no dia de hoje, com a ideia de que o sexo não é biológico, não é genética que define o sexo.
Não é a genitália que define se a criança é homem ou mulher, mas que elas têm direito de controlar a sexualidade, a chamada ideologia de gênero. E um dos principais interessados em perverter sexualmente as crianças é o movimento LGBT. Hoje, o principal alvo da agenda LGBT está sendo as crianças e adolescentes. Esse movimento está chegando até as crianças através de meios não convencionais, como programas infantis de TV, seriados para adolescentes, comerciais. Fato é que você viu um comercial daquela rede de fast food Burger King, que estava usando as crianças para incitar o homossexualismo ou a confusão sexual. Eles usam também calçados, gibis, revistas para adolescentes, filmes de grande sucesso, como Os Vingadores, por exemplo, e até livros de leitura e livros escolares. No ano passado, nos Estados Unidos, um programa foi lançado em todo o país para que drag queens contassem historinhas para crianças em bibliotecas públicas e escolares. O evento aqui, envolveram homens vestidos como mulheres, adornados com enfeites femininos, que leem livros com temas LGBT para crianças pequenas, sob o disfarce de realizar um serviço público. Algumas drag queens admitiram que o seu objetivo é preparar a próxima geração. Você viu recentemente um vídeo que circulou, talvez alguns não viram, outros viram, de um coral em São Francisco, uma cidade norte-americana, um coral gay, que compôs um hino dizendo: nós vamos converter seus filhos, nós vamos alcançá-los. Converter significa nós vamos convertê-los ao homossexualismo, à perversão sexual. Esse tem sido um dos ataques, ou uma das ferramentas mais cruéis que essa sociedade pervertida tem usado para atacar nossas crianças. Em razão destes e de tantos outros fatos, outros ataques que envolvem nossas crianças, preste atenção, pais. A palavra é para vocês. Se tem um pai, uma mãe aqui, é uma mensagem de alerta, de urgência. Em razão desses e tantos outros fatos que envolvem as crianças, é dever dos pais saírem em sua defesa. É dever dos pais defenderem seus filhos desse bombardeio que eles recebem e receberão dioturnamente. Ninguém melhor que os pais, ou nenhum outro, tem um dever intransferível de proteger, zelar pela pureza e inocência dos filhos, senão os pais. Esteja alerta e atento aos rumos que a nossa sociedade está tomando, às leis que têm sido aprovadas, às programações que a TV exibe, a literatura infantil que é publicada. Tudo tem as digitais desses movimentos que têm como intenção perverter as crianças. Você deve, como pai e mãe, avaliar tudo que entra nos olhos dos seus filhos, tudo que entra nos ouvidos. Você deve avaliar tudo que eles leem, tudo que eles escutam, com quem eles andam, os lugares que eles frequentam. Tome cuidado, está cheio essa sociedade de material contaminado, internet, redes sociais, programas, mesmo os desenhos que você acha mais inocente, amigos, influências externas, amizades ímpias, parentes. Caso você não saiba, o número grande de pedófilos
Muitos crimes de pedofilia são cometidos por membros da família. Com quem você está deixando seus filhos? Muito da programação infantil é recheada dessa imundícia. O que você está deixando seus filhos ver? O celular tem sido um veículo que tem poluído as mentes das crianças. A literatura, os amigos, a televisão. É o seu dever fiscalizar minuciosamente cada página do que eles leem. Cada capítulo, episódio da programação que eles assistem. Vasculhar tudo que eles acessam no celular, na internet. Não seja tolo. O diabo, ele levou com ele 1/3 dos anjos. É o ser mais inteligente que existe no universo. É o diabo. E ele, como qualquer parasita que é, como que o parasita se alimenta? Como que o parasita encontra abrigo, encontra um hospedeiro? Através de brecha, buracos, frestas. A mínima brecha que você deixar, a menorzinha delas, ele vai entrar e vai corromper seus filhos, e o estrago pode ser tão grande, que você não tenha tempo de desfazê-lo. Não pense que um simples aplicativo é inocente, que uma simples volta no parquinho com alguém que você não conhece é inocente, que um programa, porque está cheio de cores, é um desenho bobo, parece ser inocente, que deixar 2 horas com o celular, meu Deus do céu. Você já viu uma arma calibre .50? Você já viu uma 12? Você já viu como que aquilo é perigoso? As crianças devem ficar afastadas daquilo, porque o coice que aquilo, o poder de fogo que tem uma .50, uma calibre 12, é mortífero. Então até você quando pega, tem que pegar isso longe das crianças e deixá-las o mais longe, porque o poder é destruidor. Dependendo da idade, o celular, as mídias sociais, programa de TV, é tão destruidor quanto a .50. As crianças têm que ficar longe. Então pais preguiçosos, pais omissos, pais que terceirizam tudo, vocês vão ter trabalho daqui para frente, fiscalizarem o conteúdo que os seus filhos recebem e com quem eles andam. Agora, antes de entrarmos no texto de Efésios, que eu estou falando aqui hoje sobre o dever dos pais para com os filhos, criá-los, educá-los. Antes de entrarmos no texto, é importante sabermos alguns princípios. Pais, vocês precisam saber alguns princípios na educação dos seus filhos, para darem a eles uma educação bíblica de qualidade. Então, antes de entrarmos nos deveres, vamos aprender 4 princípios sobre a educação, sobre o dever dos pais para com os filhos. Presta atenção, pais. Primeiro princípio: a responsabilidade da educação, proteção, provisão, formação dos seus filhos é sua, pais, pai e mãe. A responsabilidade da educação dos seus filhos não é do Estado, não é do governo, não é da igreja, não é dos avós, é sua, pai e mãe. Porque o termo grego diz: pais, criais os vossos filhos na admoestação do Senhor. A palavra criar quer dizer alimentar até tornar-se maduro, nutrir. O que é isso? Alimentar até tornar maduro, nutrido, até crescer. A ideia aqui que Paulo fala quando emprega esse termo
ektrefo, quer dizer que a obrigação de formar as crianças, formar os filhos, nutrir, educar os filhos, é dos pais e de mais ninguém. Pais, não terceirizem isso. A educação dos filhos está sendo terceirizada, transferida para o colégio, transferida para a avó, transferida para o Estado, transferida para a creche, transferida para o governo, transferida para o discipulador, grupo de jovens, escola dominical, para a igreja. Não transfira uma responsabilidade que é intransferível. A responsabilidade dos meus filhos é minha e não é de mais ninguém, é minha. A responsabilidade dos seus filhos é sua. Não transfira, não revogue o que é irrevogável. Deuteronômio 6,6 vai dizer que todas essas palavras, que palavras? A lei toda, estejam em seu coração. Moisés está falando a paz. Toda a lei, que vocês dominem a lei, dominem os mandamentos. E que vocês, pais, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Qual que é a ideia aqui? Deus designou a educação e a criação dos filhos aos pais. Deus transferiu, ordenou, colocou sobre os ombros dos pais a educação dos filhos. Esse é o primeiro princípio. Não transfira. Eu não tenho obrigação de educar os seus filhos, nem o irmão da direita, nem os avós deles, senão os pais. E o texto de Deuteronômio é explícito. Todas as ordens no tocante à vida diária, porque o texto fala de sentar, andar no dia a dia, deitar, acordar, fala o contexto do dia inteiro dos filhos. É a obrigação dos pais acompanhá-los. Segundo princípio, olha que princípio esse. Primeiro, a responsabilidade primária dos filhos é dos pais. Segundo princípio, escute, as influências primárias e mais importantes na vida dos filhos devem ser os pais. Pais, as pessoas que mais devem influenciar seus filhos são vocês. As influências primeiras e mais importantes dos seus filhos devem ser vocês. Entretanto, escute, hoje, que pessoas ou objetos têm mais influenciado seus filhos? Veja só, quem ou o que exerce mais influência sobre os seus filhos? A televisão? A televisão tem tomado o lugar dos pais na influência dos filhos. O modus vivendi do filho, a influência, de quem o filho mais recebe influência é da televisão, do celular, dos professores de ensino fundamental, médio ou superior, das escolas, da recreação, dos postulados escolares, das amizades ímpias, de outras atividades. Estes têm tomado o lugar do pai no tocante à influência dos filhos. A programação tem exercido poderosa influência, os amigos têm influenciado, os professores universitários de ensino médio fundamental, os celulares, a internet, o cinema, a televisão, ou outras pessoas. Não! A pessoa que mais deve influenciar sua filha é você, mãe, e você, pai.
As pessoas que devem mais influenciar seu filho é você, pai. Você é a grande referência do seu pai, o herói, o modelo de homem, de cidadão, de profissional, de cristão, de marido, é você. Não pode ser outra pessoa. Não pode ser outra mãe. Quem está moldando o caráter, os valores, a ética do seu filho, é quem mais exerce influência. Provérbios 4 diz que quem era a influência de Salomão? Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava: leve minhas palavras a sério, filho, siga meus mandamentos e viverá. Salomão está velho quando escreveu, mas está contando na infância com quem ele andava. Quem era o grande amigo de Salomão? O seu pai. Sabe por que você não exerce influência, pai? Você trabalha 12 horas por dia, dorme 8. Quanto que sobra? 4. Entre comer, tomar banho, passear, 40 minutos você dedica para o teu filho por dia. 40 minutos. 40 minutos. Você é a mesma coisa, mãe. Como é que pega? Bom, ele dorme 8, de 24 menos 8, ele fica 18 acordado. Fica 16 acordado. 16, 40 minutos de influência sua. E as outras 16 horas de quem? Quem que vai ganhar? 40 do pai, 40, estou ajudando alguns aqui, viu? 16 do mundo secular, dos amigos, dos avós, dos parentes, qualquer outro que não seja o pai. Aí depois pergunta onde que eu errei. Onde que eu errei? Eu faço de tudo que vocês imaginar para passar tempo com meus filhos. Quando eu não atender vocês, dizer não para vocês, vocês podem ter certeza, eu estou com eles. Eu estou com eles. Faço de tudo. Terceiro princípio. Ter e criar filhos, pais. Agora eu quero dizer para os pais raivosos, intolerantes. Tem gente aqui que é intolerante, raivosa, impaciente. Pais, ter e criar filhos deve ser visto como bênção, como motivo de alegria e não como um fardo entediante. Tem pai que acha que ter filho é maldição, que ter filho é uma coisa ruim. Pais que tira esse menino daqui, tira esse menino, não tem paciência com o filho, não gosta do filho, não acompanha a vida do filho, não tem carinho, não tem amor para o filho. Filho é sinônimo de bênção, de alegria, de gozo, é presente de Deus, Pai. Eu tenho o maior prazer de gastar tempo com os meus filhos, de ter trabalho com os meus filhos, de corrigir meus filhos, de estar com os meus filhos. Os filhos vieram, pais, para adornar a vida dos pais. Sabe o que é adorno? Imagina uma mulher, está com o chinelinho de dedo, está com a camiseta do deputado, Roberto Engler, ela está com o cabelinho meio encebadinho, faz 3 dias que não lava, 4 dias, 5 dias, não sei, dependendo se sobrou shampoo, não sobrou, está frio, às vezes não quer tomar banho, não sei, está com aquele pé com cascão no calcanhar, não lixou. O que é adornar? Essa mulher vai tomar um banho, vai fazer o cabelo, vai botar a roupa mais linda, vai botar um colar lindo, um salto bonito, vai ficar bonita, ela está adornada. Filhos fazem isso conosco, nos deixam lindos, faz a nossa vida ter mais sentido, mais alegria, mais disposição. Salmo 127, 3, 5 diz, os filhos são um presente de Deus, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão de um guerreiro. Feliz é o homem que tem uma aljava, a bolsa onde vai as flechas, cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. Para você que não gosta de ter filho aqui, Deus está falando, enche a tua aljava, porque filhos são como flecha, filhos é uma alegria. Meu irmão, a coisa que mais me entristece é quando eu ligo o meu carro e vou viajar, eu estou dando ré, o portão abrindo, papai,
Não vai não, papai. Você não ficou comigo, papai. Meu Deus do céu. E quando eu volto de viagem, o portão abre, eles são os primeiros a correrem até mim. Papai chegou, papai chegou. Filhos são bênção. Filhos são a melhor coisa que Deus pode nos dar. Eu daria facilmente a vida pelos meus filhos. Quarto princípio que temos que aprender com relação à educação dos meus filhos. Escute isso aqui. A eficácia na criação dos filhos depende mais das ações dos pais do que das ações dos filhos. Muitas vezes os filhos não chegam, eles não chegam na maturidade, ou eles não chegam no lugar onde deveriam. Eles erram, tropeçam, pecam, se desvirtuam. Sabe o que os pais fazem? Colocam a culpa no filho. A culpa de estarem, do seu infortúnio, nos filhos. O sucesso da criação dos seus filhos depende mais do que você faz, do que o que os filhos fazem. O que esse princípio ensina? Não ponha na conta dos seus filhos algo que acontece de errado com eles. Sim, eles estão tropeçando, eles estão falhando, estão indo por caminhos errados, e você está dizendo que é culpa dele. Na maioria das vezes pode ser culpa sua, das suas más instruções. Nem coloque neles a culpa da sua má formação, ou do destino que suas vidas tomaram. Pode ser que o menino se extraviou, se perdeu, aí vem a mãe e o pai e coloca culpa, julgo. Talvez o que o menino é hoje é fruto do que o pai fez, ou deixou de fazer com ele. O sucesso do seu filho depende mais das suas ações do que das dele. Provérbios 22:6 diz isso. Ensina a criança no caminho que deve andar. Para quem está dizendo isso? Para pai e mãe. Ensine-os no caminho que deve andar na infância. E quando se tornarem adultos, não se desviarão dele, não se perderão. Ou seja, o sucesso dessa criança de Provérbios que não se perdeu na vida adulta, se deu pelo ensino, instrução que os pais deram a ele. Responsabilidade é nossa, é minha, é sua, e não é de mais ninguém. Agora, voltando para Efésios, a série de Efésios, escute, tem sua origem, tudo que eu estou abordando tem sua origem no capítulo 5, verso 18, ok? O que fala o 18? De uma vida cheia do Espírito Santo, a nova vida em Cristo, a conversão, a regeneração e uma vida cheia do Espírito. Depois do verso 18, ele vai mostrar as consequências, evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. E uma delas é a submissão mútua. Quando nos convertemos, somos submissos uns aos outros. E ele vai mostrar como é que essa submissão se dá na vida do marido, amando a esposa. Na vida da esposa, submetendo ao marido. Na vida do filho, obedecendo aos pais. E na vida dos pais, a vida cheia do Espírito, é marcada a submissão do pai no tocante a se preocupar com a condição dos filhos, a educar os filhos. E nós agora entramos em uma nova sessão de Efésios. Capítulo 6, Paulo vai entrar numa nova sessão que trata dos deveres de pais e filhos. Nas últimas mensagens tratamos dos deveres dos filhos. Agora é a vez dos pais. Pais, o supremo dever das esposas é submeterem a seus maridos. O supremo dever dos maridos é amar suas esposas. O supremo dever dos filhos, obedecer aos pais. E o supremo dever dos pais, educar seus filhos. É isso que o texto diz. Se o supremo dever dos filhos é obedecer,
O supremo dever dos pais é educar, criar, disciplinar, formar. Mas antes de nós entrarmos ainda nos deveres dos pais, vamos aprender algo. Se o principal dever dos pais é ensinar, educar, corrigir os filhos, precisamos saber especificamente de quem é esse dever. É só do marido? É só da esposa? Só do pai? Só da mãe? Ou é de ambos? Vamos saber agora de quem é o dever quanto à criação dos filhos. Efésios 6,4 diz: e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina de uma estação do Senhor. Até aí. Presta atenção. A palavra pai, no plural, no português, a palavra pai, no plural, é pais. E a palavra pai e mãe, no português, no plural, também é pais. Então, quando você fala pais, não dá para saber se está falando de muitos pais homens ou de pai e mãe. Só o contexto vai revelar isso. Como nós sabemos aqui o que o Paulo quer dizer? Em Efésios 6,1, quando ele fala, filhos, obedecei vossos pais, a palavra grega lá é goneus, que significa pai e mãe. Filhos, obedecei pais, pai e mãe no Senhor. Agora aqui em Efésios 6,4, quando diz, e vós pais, a palavra grega é patera, que quer dizer exclusivamente pai. Fala de uma figura masculina. O que isso significa? Preste atenção. Que essa ordem de Paulo não inclui diretamente a mãe ou a esposa, mas somente o pai. Ele está dirigindo essa ordem diretamente ao pai. Você vai entender por quê. Em Efésios capítulo 5, ele fala quem é o cabeça da família. Quem é? O marido. É o chefe do lar. É o líder da esposa, é o líder da família. Não é isso? Logo, a responsabilidade principal da educação dos filhos também é do cabeça, também é do marido. Por isso que aqui ele usa, ao invés de usar goneus, ele usa patera. Se a liderança do lar é do marido, se o cabeça da mulher é o marido, a educação dos filhos recai sobre as costas do marido, do pai. Isso tem algo muito importante nos dizer. O que é? É que biblicamente o grande responsável pela criação dos filhos, da família, é o homem, é o pai. Ele é o símbolo da liderança familiar. Provérbios 4:1 diz, ouvi filhos a instrução do seu pai. É sobre vocês, homens. É sobre vocês, maridos. A mulher não participa? Claro que participa, eu vou falar depois. Ela é adjutora, auxiliadora do homem. Mas eu estou falando de ênfase, é do pai. Então veja só, Paulo no capítulo 5, verso 24, mostra que a posição de liderança do lar é do marido. Fica claro então que isso envolve a educação de filhos. E o que isso aponta? Uma urgente necessidade de resgatar a liderança masculina. Homens, olhem para mim, tem algum aqui, pelo amor de Deus? Você sabe trocar uma lâmpada, um botijão de gás? Ou você sobe em cima de cadeira quando passa barata na tua casa? E a tua mulher que mata? Veja só, escute. Claro, em razão de tantas mudanças culturais, pais homens, se tornaram ausentes, omissos e covardes. Nesse sentido, toda a responsabilidade da criação dos filhos tem ficado com a mãe.
Nós estamos vendo um governo matriarcal dentro da casa. A mãe lava, passa, a mãe leva no colégio, a mãe busca, a mãe ensina, a mãe chora, a mãe ri, o pai não faz nada, fica com um prato de arroz vendo futebol. É um governo matriarcal, pai, marido, homem, não apita nada. Por quê? Estão deslocados na sociedade, omissos, ausentes. Elas assumem a disciplina dos filhos, a correção dos filhos, a educação dos filhos, o ensino dos filhos, elas acompanham os filhos, é tudo a mãe. E sabe o que o pai pensa? Que o único dever dele é a parte financeira. Aí quando o filho termina o último ano de faculdade, ele fala, já criei meus filhos, porque ele pagou até o último ano o curso. O quê? A criação dos filhos consiste em só bancar eles financeiramente? Você está errado, meu querido. É o seu dever, disciplina, ensino, correção, acompanhamento, provisão, proteção, afeto, amor. Estamos vendo um governo matriarcal. Eu sei, eu visito casa, 5 minutos eu sei quem manda na casa. 5 minutos, eu já vi quem manda aqui. E muitas mulheres estão tomando a frente, não é porque generalas chefonas não. Elas tomam a frente porque, tadinho, ele não aguenta. Se ela não tomar, a casa cai. Ele não aguenta. Ele não aguenta, ele não sabe. Pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os. A palavra criar, nutrir, até chegar na idade adulta. Formar, a palavra aqui é patera, pais, homens. Eu sei que eu vou precisar fazer uma conferência aqui, ensinando o homem ser homem, pai ser pai e marido ser marido, porque os homens estão deslocados, eu não culpo tantos vocês, a sociedade fez isso. A sociedade tirou a voz ativa do homem, acabou, desmasculinizou o homem, efeminou o homem, tirou o homem do poder. E o homem está deslocado, tadinho, ele não sabe. O mercado de trabalho é culpado mais por mulher do que o homem. As pessoas que passam no vestibular são mais mulheres que homens, as mulheres estão avançando. Mas é dever do pai. É o pai que tem que ir de vez em quando na escola resolver problema de filho. A mulher vai, a mãe ajuda. Quando é algo grave, o pai tem que ir. Quando o filho fez alguma coisa muito grave de dia, ele está trabalhando. Quando ele chega, é ele que tem que acertar. Quando tem algum problema, as direções da casa, mesmo que o pai não está presente, ele dirige a mãe. E a mãe? Onde a mãe fica nisso? Onde a mãe fica? Não estamos excluindo a mãe, porque pais dá a ideia também de pai e mãe, viu? Toda vez que fala pai, está falando pai e mãe, só que nós estamos falando da ênfase, a responsabilidade primeira é do pai. A mãe aparece como Eva apareceu no Éden. Deus criou Adão, Adão estava bonitão, aí Deus fala o quê? Não é bom que Adão fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora. A mãe entra como auxílio, ela ajuda o pai nessa tarefa, ela ajuda o pai na disciplina, ajuda o pai na educação, ajuda o pai na provisão, ajuda o pai na liderança. Ela é o apoio do pai. O pai dá ordens, orienta, conduz, e a mãe vem junto com ele, na sua ausência, lidera sob as ordens dele. O pai é quem mede a forma de conduzir a formação dos filhos, essa é a ideia, é quem mede, determina, é quem elabora, é dele que vem os instintos, a liderança, as disciplinas, é do chefe, é do homem.
Porque Deus fez assim, Deus instituiu o homem com isso. Ele tem um tino, ele tem um feeling que Deus deu para ele. E muitos homens colocaram isso na gaveta. Irmãos, são por essas razões que a família está como está. Escute, eu vou terminar com isso. Na semana que vem, eu entro com os deveres. Eu não entrei ainda. Foi uma introdução. Qual é o dever dos pais? Eu vou entrar. Por fim, mais uma vez eu quero dizer, a família está sob ataque. Estejamos alertas, antenas ligadas. E homens, o macho alfa, pais, maridos, assumam, matem no peito, camarada. Está precisando apagar um pouco de charuto na língua, camarada. Está precisando tomar um biotônico, homem. Está precisando enfiar um dedo na tomada, filho. Acorda! Satanás está saqueando tua casa. Você precisa liderar. Ajuda a tua mulher. Ajuda a tua esposa. Não passa vergonha na minha classe não, rapaz. Honra a posição que Deus te deu. Nós estamos tendo uma crise na liderança masculina, isso é no mundo inteiro. A Europa está toda afeminada. Agora isso está no Brasil. Homens que estão se acovardando e perdendo a voz ativa na sociedade. Tome o lugar que te é direito. Tome posse do seu posto e lidere suas famílias com ousadia, como Abraão fez no caminho do Senhor, e naquele dia diante do trono de Deus, bata continência para ele e diz: aqui está a família que o Senhor me deu, e se ajoelhe e receba o seu galardão com honras, não seja uma vergonha naquele dia, porque senão sabe o que Deus vai fazer? A hora que você chegar, dá um passo para trás, e Ele vai chamar a tua mulher, vem você. Esse banana vai ver você ser honrada na frente dele. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Você ama seus filhos? Pede pelos seus filhos. Você ama seus pais? Pede pelos seus pais. Você é um marido, pai omisso? Pede graça para Deus. Fala: Deus, me dá competência, ousadia, recursos. Eu quero liderar meu lar. Quero proteger meus filhos desses ataques. Fala: Senhor, eu amo tanto os meus filhos, daria a vida por eles. Agora me ajuda a ser influência na minha casa. Me ajuda, Senhor, tomar a frente do meu lar, proteger, prover, ensinar, educar, amar meus filhos, para que nenhum deles seja corrompido, pego por essa sociedade má. Você, esposa, mãe, ore pelo seu marido, peça para Deus te dar recursos também, para ajudar a sua casa. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria.